Olá, pessoal. Hoje o vídeo é um pouco diferente, né? O vídeo não é só sobre a notícia de uma seguradora, mas sim a possibilidade de eu ser processada por uma seguradora. Dizem que quando você cresce, você começa a ter hates, e quando você cresce mais ainda, você começa a ser ameaçada de ação judicial. Eu não sabia que já estava nesse nível, né? O meu alcance. Fico lisonjeada, de certa forma, né? De tanta importância ao ponto de uma seguradora ameaçar me processar se eu não cumprir o que ela solicitou ou exigiu. Não é assim que funciona, né? Eu não falei nenhuma mentira. Eu falei, inclusive, eu reproduzi um comunicado que a própria seguradora encaminhou para os corretores. E ela está falando que eu estou prejudicando a operação dela por conta desse comunicado. Já vou te falar qual é a seguradora e qual o teor desse post e dessa notificação extrajudicial. Mas antes disso, caso você ainda não saiba, nos dias 3 e 4 de abril vai ter o Venda Seguro aqui em Gramado, um evento presencial, é aberto a todos os profissionais de seguro, especialmente aos corretores, mas não somente aos corretores. É um evento focado em RC, né? Então, o primeiro evento destinado a essa área que é tão importante, que cresce tanto e que transforma a corretora num perfil consultivo, que você consegue ter o seu trabalho reconhecido, valorizado, tanto pelos clientes quanto pela própria seguradora. Vide esse caso que os corretores foram comentar o que ouviram, né, o que leram no meu perfil, e teve um ruído aí na comunicação e agora a seguradora está incomodada, né? Se você quer fazer parte desse seleto grupo de corretores que está mudando o mercado, participe do evento que você vai estar entre eles e você vai estar ditando para as seguradoras quais são os problemas do produto, quais são os problemas da operação, com quem você quer trabalhar, por que você não trabalha mais com aquela companhia, e isso faz com que elas mudem, sim. Elas estão mudando, não porque eu estou falando, mas porque vocês estão ouvindo o que eu estou falando, estão reportando para eles, e eles perceberam que para conseguir emitir novos negócios e manter as renovações, eles precisam melhorar tanto o produto quanto o atendimento, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você adquirir o seu ingresso e a gente se conhecer pessoalmente aqui em Gramado. Tudo começou no dia 17 de janeiro, eu nem lembrava mais desse post, nem no meu Instagram, falando BMG Seguros encerra a operação. Logo na sequência, esse é a capa, né, do carrossel, e na sequência tem mais informações, óbvio, né, porque ali é só a chamada da notícia. Apenas 4 anos após sua entrada nos mercados de RC profissional e J&O, a BMG Seguros anunciou essa semana que não emitirá novos riscos nem renovará suas apólices nesses ramos. E eu sigo durante todo o carrossel falando sobre J&O e A&O, que é o RC profissional. Tem outras linhas também que eles pararam, mas como o foco aqui do meu perfil é falar mais sobre RC, então eu falei sobre isso e orientei o que o corretor deve fazer nessa situação, né? Então, avisar os clientes, começar a tratar as renovações com pelo menos 60 dias de antecedência, porque as apólices de E&O, RC profissional e J&O são a base de reclamação, tem retroatividade. Então, tem seguradora que pode não aceitar retroatividade de congênere, e tem muita gente que estava fazendo de escritório de contabilidade no BMG, e aí poderia ter dificuldade na hora, ou até a apólice da própria corretora de seguros, poderia ter dificuldade na renovação. Então, aqui eu fiz a orientação, né, do que eles deveriam fazer. E aí, o que diz a notificação? Então, esse foi o post, tá? Foi dia 17 de janeiro, eu recebi essa notificação por e-mail, ontem, no dia 13 de fevereiro. Aqui em 17 de janeiro foi publicada em seu perfil uma postagem na qual afirma de maneira falsa que a empresa teria encerrado suas operações, causando grave prejuízo à imagem e à reputação da companhia. Daí eles colocaram um print aqui da postagem, só da capa, né? E aqui ainda tem uma setinha pro lado no print que eles deram, ou seja, significa que você clica na setinha e continua a notícia, né? O post. E aí fala que a informação divulgada é completamente inverídica e tendenciosa, o que levou muitos corretores de seguros e clientes a deixar de operar com essa companhia, ocasionando danos consideráveis. Empresa que segue operação regularmente no mercado. Conforme supracitado, tal afirmação tem gerado confusão entre os clientes e potenciais clientes
impactando diretamente nos negócios e na credibilidade da companhia. Antes de continuar, vou fazer um parênteses aqui. Eu fico pensando, tá causando prejuízo já nos clientes e nos potenciais clientes. Então, quer dizer que o cliente da seguradora, primeiro, só leu o primeiro trecho, né? Não leu o resto. Segundo, quando esse cliente, esse corretor de seguros, entrou em contato com a BMG, falando, você não vai renovar mais, você está saindo e tal, você está encerrando sua operação, digamos que não leu a matéria inteira, né? O post inteiro. A BMG não explicou, a BMG não tem canal de comunicação, a BMG não tem credibilidade com o corretor. E aqui é porque a pessoa não leu inteiro, né? Ou não entendeu o que leu. E ainda se a pessoa ficou confusa, quando ela chegou até a BMG, em tese, a BMG explicaria, então tá bom, siga o normal aí. Então quer dizer que a pessoa nem deu essa oportunidade para a BMG e já tirou de lá, né? Então assim, é meio estranho, né? Significa que a seguradora tem bem pouca credibilidade com os clientes dela, porque se o cliente ficou confuso, se já é um cliente, o normal, né, seria que ele questionasse a seguradora. A própria BMG divulgou isso para os clientes dela, por os corretores que são meus alunos, e a BMG faz parte do Melhor Produto, ou melhor, fazia, né, ali no RC Profissional. Os corretores selecionam quais são as coberturas que o cliente precisa ter, quais são as seguradoras que tem, né? A BMG aparecia ali dentre as opções. Então, alguns alunos me avisaram, olha, a Tabata e BMG está saindo dessa área, eles mandaram esse comunicado. No comunicado, veja que tem o logo da BMG, descontinuidade de produtos. Como parte do processo de reestruturação estratégica da área de riscos elementares, informamos que não iremos mais comercializar os produtos de riscos especiais, linhas financeiras e risco de engenharia a partir do dia 31 de janeiro de 2025. Logo, o meu post foi no dia 17 de janeiro de 2025, eles começaram a divulgar isso no início do mês, justamente para orientar o corretor quais medidas tomar se ele tem uma renovação da BMG, que era já começar a tratar essa renovação com antecedência. A seguradora parou a operação, né, de RC Profissional e de D&O, e o corretor vai ter de colocar esse cliente em outra seguradora. E como eu falei, o seguro à base de reclamação não é uma coisa tão simples assim, não é igual no automóvel. Não tem mais essa seguradora, ok, eu renovo em outra. Não, existe a retroatividade. São seguros que você deve manter a renovação na mesma seguradora, né? É o que eu brinco. É um casamento. Pode acontecer um divórcio? Pode, mas é uma exceção e não uma regra. Porque quando tem um divórcio é dolorido, é desgastante, é complexo. É exatamente a mesma situação numa pólice de D&O ou de RC Profissional. Pode trocar de seguradora na renovação? Pode, mas é uma situação desgastante, complexa e que pode vir a causar prejuízo para o cliente caso a seguradora nova não acompanhe a retroatividade. Então, quando eu vi essa informação, eu quis avisar tanto a todos os meus alunos quanto aos corretores que trabalham nesse segmento para tomar as medidas necessárias. Porque aqui a BMG simplesmente comunicou o que estava acontecendo, mas muitos corretores não sabem o que fazer com essa situação. Tá bom, ela não vai mais continuar, então não vou cotar mais com ela. Mas não é só isso. O maior problema são as renovações. Então, foi isso que eu fiz questão de enfatizar no meu post. Foi um post para ajudar o corretor diante do, repito, encerramento da operação de D&O e RC Profissional da BMG Seguros, que estava escrito na capa, encerramento da operação, e na sequência de D&O e RC Profissional. Então, não tem nenhuma informação falsa, tampouco inverídica, porque o post, a informação, ela é um todo, não é só o título. Tem até jurisprudência sobre isso. Então, assim, já vou aproveitar aqui da informação para o jurídico da BMG, se eles quiserem seguir com o processo, porque eu não vou retirar o meu post, né, do Instagram. Tem jurisprudência que o título, a manchete, não caracteriza prejuízo à honra ou informação tendenciosa, porque a informação é o texto inteiro, o título e o conteúdo. Se alguém leu só o título, essa pessoa sabe que ela está lendo parte da informação e ela pode ter uma conclusão equivocada. Então, a informação está correta, segundo a própria BMG,
que divulgou esse comunicado para os corretores. Aí, na sequência, eles colocaram: diante do exposto, deve a senhora Tabata Najidek de imediato remover o post de suas redes sociais, sob pena das medidas legais cabíveis, inclusive eventual ação judicial, por reparação em danos morais e materiais, tanto no tocando aos prejuízos já causados, quanto aos danos futuros que poderão ser gerados pela manutenção da publicação. Fica concedido o prazo de 24 horas a contar do recebimento dessa notificação para que a notificada retire imediatamente o post das suas redes sociais, sob pena de serem tomadas as medidas legais necessárias. Olha, não vou tirar o post porque não tem nenhuma informação equivocada, né? Eu tenho o direito de comentar um fato, eu tenho o direito de orientar os corretores e tenho o direito também de emitir minha opinião, que deve sim ser tomado cuidado quando surge uma seguradora nova em riscos corporativos, que não tem uma expertise, não tem um histórico de expertise no segmento, que isso pode acontecer, porque eu sim oriento os corretores que eles devem tomar muito cuidado ao contratar a primeira apólice, desde a primeira apólice de um RC profissional e de um J-No, porque a ideia é que a renovação seja mantida na mesma seguradora. Eu trabalhei por anos em seguradora, em resseguradora, eu sei muito bem como funciona, eu sei muito bem quais são as implicações de trocar de seguradora na renovação, e eu estou tentando criar essa consciência no mercado que seguro à base de reclamação não é troca todo ano por menor prêmio e menor franquia, é um casamento. Você vai escolher a seguradora que melhor atende seu cliente, tanto no sentido de produto, quanto no sentido de atendimento, né, comercial e sinistro, e ficar com ela e renovar todos os anos, explicar para o cliente a importância da continuidade da renovação para manter a cobertura. E é isso. Então, eu segui dentro dos meus princípios e valores, orientando o corretor, não propaguei nenhuma informação falsa, nem inverídica. O título, ele fala encerramento da operação, BMG encerramento da operação, sim, mas na sequência fala do RC profissional e J-No no mesmo post, então não tem nada de tendencioso, malicioso, ali tem a verdade. Se a verdade prejudicou a BMG, e aí já não é um problema meu, né? É um problema da própria companhia.